Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos os irmãos um ótimo domingo. Que os irmãos experimentem mais e mais o Senhor Deus nesses dias. E também cumprimentando aqui não só os irmãos de Caldas Novas, mas também os irmãos que têm nos acompanhado, têm aí assistido os nossos vídeos. Recomendo sempre aos irmãos que se inscrevam. É importante porque na medida que eu for gravando aqui os vídeos e postando eles, os irmãos também irão receber aí já de forma imediata na casa dos irmãos. Nós falamos então na semana retrasada em Isaías 43, é o texto que nós estávamos refletindo, e então nós vamos continuar falando sobre esse texto, um texto muito rico, cheio de verdades ali que conforta e anima os nossos corações. Então lembrando os irmãos que na medida que nós vamos estudando a palavra, entendendo a palavra, naturalmente Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai também aplicando em nosso coração. É por isso que nós precisamos aproximar da palavra de Deus com fé, crendo que Deus está falando conosco por meio da sua palavra, e Deus está se revelando a nós também por meio daqueles eventos que foram registrados nas Escrituras, para nós hoje estudarmos e entendermos isso da maneira que Deus quer que nós venhamos a entender. Então nós vamos continuar falando aqui em Isaías 43 e vendo aqui ainda aquelas verdades que Deus deixou registrado para nós. Então nós vamos hoje lá para o versículo 5 de Isaías, que diz assim, ó: Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, de todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então são esses 3 versículos. Vamos começar então aqui no verso de número 5, que diz assim: Não temas, pois, porque sou contigo. Veja, os irmãos, que o texto bíblico sempre está repetindo, reforçando que Deus é um Deus presente no meio do seu povo. Então eles não precisavam temer nada ou as coisas que viriam a acontecer, porque Deus estava presente com eles. Eu falei para os irmãos já em outros vídeos que a principal promessa das Escrituras é a presença de Deus no meio do seu povo. Eu citei aqui diversos textos, como por exemplo, falei para os irmãos do caminhar de Deus com Adão lá no Éden, Adão e Eva. Depois do pecado nós vemos Deus caminhando com Enoque, caminhando com Noé. Nós encontramos Deus também caminhando com Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós vemos Deus caminhando com José lá no Egito. Nós também temos Deus no meio do povo de Israel, lá em Êxodo. Deus vindo e caminhando com eles até a terra prometida. Temos também Deus caminhando com eles na terra prometida. Deus se fazendo presente ali no meio do seu povo. Durante toda a história, até a formação da nação, de fato, com o rei, né, começando com Saul, depois Davi e Salomão, nós temos Deus presente no meio deles. No exílio, depois que Deus envia o povo para o exílio, para a Babilônia, lá no livro de Ezequiel, os irmãos podem perceber isso, nós vamos ver novamente Deus vindo, estando no meio do povo, e ao longo de todo o Antigo Testamento nós encontramos Deus caminhando com o seu povo, Deus estando presente no meio do seu povo. No Novo Testamento nós encontramos aquela declaração maravilhosa, né, de Jesus, que será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, a presença então de Deus encarnado entre nós por meio da pessoa de Cristo. No Evangelho de João também nós encontramos a expressão que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, novamente enfatizando a presença de Deus. Nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, capítulo de número 6, que Deus é um Deus que habita em nós e que anda no nosso meio e que nos chama de filhos e filhas.
nós vamos ver lá em Apocalipse a presença de Deus entre o povo, apesar das tribulações que o povo estava enfrentando, mas Deus estava presente entre eles. Então, essa promessa da presença de Deus, ela está em toda a Bíblia. E se os irmãos observarem lá no versículo 21 e 22 de Apocalipse, termina falando da presença de Deus, da habitação de Deus entre nós. É dito que Deus desce com a cidade santa, a nova Jerusalém, e aí então Deus habita entre nós. Habita entre nós. E fala que nós vamos ver a sua face, a sua glória, e nós não vamos precisar de luz do sol, porque a glória de Deus há de resplandecer sobre nós. Então, em todas as Escrituras, nós encontramos essa ênfase de Deus falando que caminha no meio do seu povo, que Deus, me desculpe, que Deus anda no meio do seu povo, que Deus está presente no meio do seu povo. Então, aqui no texto que nós lemos aqui em Isaías, capítulo número 5, 43 e verso 5, então Isaías novamente traz essa promessa majestosa de Deus que diz: não temas, pois porque eu sou contigo. Então, irmãos, essa promessa também é para nós como crentes. Lembra os irmãos, então, que a ideia aqui é que Judá estava na iminência de ir para o exílio, para o cativeiro, e mesmo assim Deus está confortando eles, dizendo que Deus estaria presente, então eles não deveriam temer, porque Deus é um Deus presente na vida deles. Lembro do Salmo de número 46, que o texto diz, né, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lembra os irmãos do Salmo 23, que Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então veja que a presença de Deus é uma promessa e algo real na vida do seu povo. Então, nesse contexto aqui de Isaías, novamente Isaías está então reforçando essa promessa de Deus. Ele diz, então não temas, não temas. E por que eles não deviam temer? Porque eu sou contigo. Então, o povo de Deus, por crer e saber e perceber essa presença de Deus entre eles, é um povo destemido. Vamos entender aqui que esse destemor aqui não significa que eu sou uma pessoa que fica tentando a Deus. Como eu falei em vídeos passados, não é porque Deus está presente comigo que eu vou me atirar no fogo, eu vou me atirar numa enchente, não é? Eu vou passar no meio de um lugar onde as pessoas estão atirando. Não é isso. Isso é tentar Deus. Mas a certeza que Deus é um Deus presente na minha vida me faz ter conforto, me faz ter consolo e tira do meu coração medo de qualquer coisa, por saber que Deus é um Deus que vela por mim e um Deus que cuida de mim. A igreja é um povo que Deus caminha juntamente com ela. Então, nesses períodos de crise, nesses períodos de dificuldades, como que o povo de Deus se fortalece? Como que o povo de Deus se anima? Como que o povo de Deus se encoraja? Eles vão para as Escrituras, e nas Escrituras eles ouvem a voz de Deus dizendo para eles, assim como disse para o povo de Israel, assim como disse para a igreja do Novo Testamento, Deus também está dizendo para nós que Deus é um Deus presente em nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Então, um povo que crê nisso, um povo que confia nas promessas de Deus, é um povo destemido. É um povo que não tem medo das calamidades. É um povo que não tem medo das ameaças. É um povo que não tem medo de dias de dificuldades, porque esse povo crê nas Escrituras e crê que aquilo que as Escrituras estão falando é a voz de Deus para eles. E eles creem que Deus de fato é um Deus presente na nossa vida. Então o verso 5 começa dizendo isso, não temas, pois, porque eu sou contigo. Então, meu irmão, como é que você se fortalece no Senhor? Veja bem, esses dias são dias difíceis, são. E pode ser que esses dias se complique cada vez mais ainda. Nós estamos passando por um quadro dentro do Brasil e no mundo que envolve instabilidade política, desculpa, irmãos, envolve instabilidade política, instabilidade econômica,
instabilidade com relação à nossa própria saúde, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E uma série de coisas estão se agravando no nosso dia a dia. As pessoas estão perdendo os seus empregos, as contas estão chegando para serem pagas e as pessoas não estão com dinheiro para fazer isso. E naturalmente, quando esse clima começa a acentuar em um país, não demora muito para ter uma guerra civil, para ter vandalismo, para ter saques em mercados e assim por diante, porque o povo está desesperado, o povo quer comer, né? O povo está na iminência da morte. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus se mantém firmes. Por quê? Porque eles creem na presença abençoadora de Deus. Eles creem na presença desse Deus soberano, desse Deus que governa, que reina, que está dirigindo todas as coisas segundo a sua santa vontade. Então, aquilo que fortalece o crente é a certeza que Deus é um Deus presente. E naturalmente, irmãos e ouvintes, para que essa paz esteja em nosso coração, nós temos que crer nas Escrituras. Crer que de fato aquilo que Deus está falando é real também na nossa vida, assim como foi real na vida de Israel. Mesmo indo para o cativeiro, mesmo indo para o exílio, Deus estaria presente com eles. Deus sairia de Judá com o povo, Deus iria para o cativeiro com o povo, mas até chegar lá Deus estaria caminhando com este povo. E é por isso que ele pode dizer para o povo que, ainda que eles passassem aí pelas águas ou pelo fogo, eles não precisariam ter medo porque Deus estaria com eles. Naturalmente, como nós já falamos, é possível que o profeta esteja se referindo também ao passado, quando o povo passou pelo o Mar Vermelho e também pelo Jordão. Agora, temos que lembrar também que fogo e água simboliza aqui perigos que podem vir sobre a vida de um povo. E mesmo diante dos perigos que viessem, eles tinham que ter a segurança que Deus estaria presente e que eles não deveriam ter medo, porque Deus controla todas essas coisas. Então, nesses dias que nós passamos, irmãos, nós fortalecemos os nossos corações, nos voltando para as Escrituras Sagradas, crendo nelas como palavra de Deus e permitindo que elas falem ao nosso coração, fale à nossa consciência, à nossa mente, como palavra de Deus. E eu, como cristão, preciso crer nisso, e dizer, não, é verdade, o que Deus diz, Deus diz. Então ele diz aí, não temas, porque eu sou contigo. Aí ainda no verso 5 ele fala assim, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Essas expressões são importantes, porque o profeta, depois no verso abaixo ele vai dizer isso, o profeta é como se ele estivesse dizendo assim, que se o povo estivesse espalhado por todos os cantos da terra. Agora, veja que o texto diz assim, trarei a tua descendência ou a tua semente, desde o Oriente até o Ocidente. É para mostrar o controle absoluto que Deus tem sobre os quatro cantos da terra. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que ele tem um conhecimento completo, absoluto, pleno de todas as coisas, e que ele tem um domínio absoluto de tudo aquilo que está acontecendo, em todos os cantos da terra. Não existe lugar que Deus não esteja, e não há lugar que Deus não exerça o seu poder absoluto, a sua soberania absoluta sobre aquele lugar. Então, ainda que o povo estivesse espalhado por toda a terra, Deus iria trazê-los individualmente e coletivamente. Isso demonstra para nós, irmãos, o controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E em todos os lugares. Então não há lugar que Deus não esteja e não há lugar que Deus não tenha controle, conforme conforme o profeta aqui está nos ensinando. Então, essa expressão trarei é para mostrar então que tanto indivíduos quanto a coletividade, estou com a garganta ainda danificada um pouco, peço perdão para os irmãos aí, então de vez em quando eu falhar um pouco aqui minha garganta, tá certo? Mas os irmãos relevem aí. Então é para mostrar então que Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas, e isso para nós como crentes é confortante, irmãos, porque
mesmo individualmente, como coletivamente, e o que eu creio aqui é o seguinte, que em todo mundo hoje nós temos crentes, em países que temos liberdades para nos expressar, para cultuar a Deus, e em países que não. Há cristãos que estão em países aí que são ditadores, e esses países muitas vezes impedem as pessoas de cultuarem a Deus. Mas lá também tem crentes. E é importante nós sabermos disso porque Deus tem um controle absoluto sobre isso e que Deus está preocupado com cada cristão. Cada cristão. Como eu falei, coletivamente e individualmente. E que Ele exerce um controle absoluto sobre todos os lugares da terra. Seja no norte, seja no sul, seja no oriente, seja no ocidente, Deus está regendo e governando sobre todas as coisas. Então o profeta traz essa ideia de que, ainda que o povo de Judá, ainda que o povo de Israel esteja espalhado por todos os cantos da terra, Deus os trará novamente. Para mostrar então, irmãos, que Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Deus não esquece nenhum do seu povo. E Deus exerce então um controle e um domínio absoluto sobre a vida de cada um de nós. Então Deus não se esqueceu de você. Deus não é um Deus que abandona os seus. Deus não é um Deus que ele tem dúvidas ou ele tem limitações. Não, o nosso Deus é um Deus absoluto em todos os sentidos da palavra. E lembremos os irmãos que em Deus não há nada pequeno. Deus é imenso em todo o seu ser, em todas as suas perfeições. Então nesse caso aqui o profeta está dizendo então que Deus trará, esteja no Oriente ou no Ocidente, Deus trará novamente o seu povo. Aí no verso número 6 ele diz assim: darei o norte, ou direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Observe, os irmãos, que aqui o profeta então ele amplia mais isso. Ele usa a palavra extremidades da terra, quer dizer, se o meu povo estiver espalhado por todo o canto da terra, por toda a sua extremidade, eu direi: trazei os meus filhos e filhas. Essa palavra filhos e filhas relembra aqui o relacionamento que Deus tinha com o povo de Israel. Deus tratava o povo de Israel como seus filhos e filhas. E essa expressão filhos e filhas é para mostrar que Deus está então atento tanto individualmente como coletivamente. Filhos e filhas. Deus trata a coletividade e Deus trata também a individualidade de cada um. Então é importante nós compreendermos isso com relação às promessas que nós temos das Escrituras, porque para nós é importante isso. Nesses dias que nós estamos aqui de quarentena, né, praticamente nós somos uma igreja individual hoje, no sentido de que nós estamos cultuando nos nossos lares, né, para aqueles que têm uma família formada, mas há crentes que são solteiros e vivem e moram sozinhos. E aí? Deus continua ali com eles, e com ele, né, e Deus continua ouvindo as suas orações, continua aceitando a sua adoração. E Deus continua cuidando desses cristãos também. Então, essa expressão do profeta é importante porque mostra que o conhecimento que Deus tem, o domínio que Deus exerce, o controle que Deus tem, a providência de Deus atinge a todos de igual maneira. Esteja longe ou perto, ele diz, então Deus vai dar ordens aqui. Dá ordem ao norte, dá ordem ao sul e diz: traga os meus filhos e as minhas filhas. Então eu estava dizendo para os irmãos que esse relacionamento que há entre Deus e o seu povo, de Deus chamar Israel como seus filhos e filhas. Isso, irmãos, é algo maravilhoso, porque, vamos dizer assim, que distingue Israel de uma maneira especial das demais nações. Para mostrar que o tratamento que Deus vai dar para este povo é um tratamento de um pai que ama o seu povo, de um pai que cuida do seu povo, de um pai que protege o seu povo, de um pai que está guiando, está no domínio, né, e no controle de toda a vida dos seus filhos. Então é esse tratamento que Deus dá para Israel.
filhos e filhas. Nós vamos voltar no outro áudio para falar um pouco mais sobre isso, mas desde já eu oro a Deus para que Deus fortaleça e anime os irmãos, e conhecendo mais a Deus, naturalmente nós vamos também descansar mais o nosso coração em Deus. Por isso que eu estou dando bastante ênfase na pessoa de Deus, nas suas obras em favor do seu povo, porque é pelo conhecimento de Deus que nós fortalecemos o nosso coração como cristãos. Então Deus abençoe os irmãos nesse primeiro momento. Eu vou voltar novamente para falar um pouco mais do texto que nós estamos aqui meditando, que é Isaías 43. Deus abençoe os irmãos.